Os eleitores brasileiros foram fortemente desrespeitados no último domingo, quando compareceram às congestionadas sessões selecionadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para podermos usufruir das enganosas facilidades tecnológicas propiciadas pelas respeitosas urnas de primeira geração utilizadas nos pleitos brasileiros. Alguns grupos específicos da população foram não só desrespeitados, mas pior do que isso, foram criminosamente discriminados pela desídia e pela incompetência do Tribunal Superior Eleitoral que caracterizaram as últimas eleições. Isso para dizer o mínimo, porque o abuso pode ser muito, mas muito mais profundo. Pode ter sido planejado, arquitetado para fins espúrios discriminatórios. Mas não foi apenas este, nem o mais grave pecado do TSE nas últimas eleições, como mostrarei neste comentário. Foi tudo muito esquisito. Quero apelar inicialmente às organizações dedicadas à defesa dos direitos humanos para que intervenham em favor daqueles grupos de eleitores que sofreram discriminação despropositada nas eleições de 2 de outubro de 2022. Culpa da desorganização da justiça eleitoral, para cuja manutenção nosso povo paga um alto preço, recebendo em troca um serviço de 5ª categoria. A justiça eleitoral, uma criação da ditadura de Getúlio Vargas, é uma jabuticaba inexistente nos países bem geridos e, pelo que aconteceu na última eleição, deveria ser repensada, substituída ou simplesmente eliminada, extinta, por incompetência. No pleito do último domingo, as escolhas foram de locais inapropriados, sem as condições mínimas de utilização civilizada, que sacrificaram os eleitores em geral e roubaram de muitos o seu sagrado direito de votar, de escolher seus representantes democraticamente. Refiro meus idosos, deficientes e pessoas que sofrem de alguma morbidade, mas que desejam participar, pelo menos minimamente, da vida política brasileira, utilizando-se do seu sagrado direito ao voto, inalienável nas verdadeiras democracias. Os idosos já representam 15% da população brasileira, têm um peso eleitoral importantíssimo, talvez até decisivo nas eleições. Talvez por esse motivo e pelo fato de que se trata de um grupo nitidamente de conservadores, favoráveis às tradições judaico-cristãs de nosso povo, com ideias predominantemente de direita. Talvez por isso, nenhuma providência foi tomada no sentido de criar um ambiente favorável à sua participação no pleito. Muito pelo contrário, o TSE até fez uma campanha para facilitar a participação dos jovens, lembram? Talvez porque, pela idade, receberam uma educação ao estilo Paulo Freire e provavelmente iriam votar no ex-presidiário, não é? Na minha sessão eleitoral, a 1 quilômetro de onde resido, ou mais, o afluxo maciço da velha guarda foi até comovente. Em cadeira de rodas, usando andadores,
muletas e bengalas. Lá chegavam eles em grande número, geralmente vestidos de amarelo, sorridentes, esperançosos. Miravam um futuro glorioso para o Brasil, mesmo que talvez não o vejam, mas que deixarão para seus filhos e netos. Porém, ao chegarem de voto, em uma escola pública com mais de 50 anos, manutenção precária, eles se depararam com filas enormes, em corredores estreitos, com escadas a galgar, em locais sem o mínimo conforto. E o tempo de espera para todos eles ia passando. 1 hora em pé, no mínimo, mal podendo respirar em meio àquelas filas de uma multidão de outros idosos. Para mim, 1 hora e meia passada e nada. Segundo o mesário que dava acesso à sala de votação, quando a fila parou, eu perguntei o que estava acontecendo e ele me disse: as urnas deram problema, a urna deu problema. Isso aconteceu 2 vezes e a fila parou. O corpo pesando, as pernas já não se aguentando. Muitos desistiram, voltaram para casa sem votar, frustrados pela fraqueza que a idade lhes impôs. O que o ministro Alexandre de Moraes cinicamente chamou de abstenção, em verdade tem um outro nome: desalento. Desistência de votar por falta de uma estrutura adequada nos locais do pleito. Em cidades como Rio de Janeiro, o que é inaceitável. Haveria muitos outros lugares para colocar as sessões eleitorais adequadas. Quando finalmente entrei na sala de votação, surprise! Havia umas 20 ou 30 cadeiras empilhadas junto à parede. Cadeiras que podiam ser dispostas sem causar qualquer problema na sala de votação, para que pelo menos as pessoas com mais de 80 anos ou com deficiências, com muletas, andadores, pudessem sentar. Isso é exigido pelas regras legais em vários espaços públicos, como os bancos, agências de emprego, repartições do governo. Por que lá, naquela escola, isso não foi feito? Realmente inexplicável. Ao voltar, depois de quase 2 horas, ao voltar a menos de 100 metros de minha casa, vejo uma faculdade vazia, enorme, uma construção moderna, confortável. Eu a conheço por dentro, já participei de reuniões comunitárias lá. Pelo seu tamanho, poderia receber umas 10 sessões eleitorais, com banheiros, bebedouros, mas vazia para esta eleição. Muito usada, porém, em reuniões comunitárias, como eu falei, em concursos, em outros tipos de eventos. Qual a razão? Pelo seu nome, pelo nome da faculdade, dá para conjecturar. Seus donos são da área jurídica. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, e adjacências, e não devem ser molestados com esse encargo cívico às eleições. Incrível. Vamos trabalhar, gestores do TSE, cumprir o dever de casa, justificar o que nós lhes pagamos.
em vez de ficarem fazendo mimimis, ativismo político, censurando a liberdade de expressão de Bolsonaro, por exemplo, vetando as nossas cores, as comemorações do segundo centenário da independência, ou as lives que Bolsonaro faz de sua casa. Realmente incrível. Outra omissão grave do TSE diz respeito aos resultados das pesquisas eleitorais, visivelmente destinados a obter efeitos pré-determinados sobre alguns tipos de votantes. O TSE faz um silêncio ensurdecedor a respeito das pesquisas que cometem erros várias vezes superiores às margens de erros que divulgam, que supostamente foram calculados cientificamente. É claro que o TSE, ao silenciar, torna-se cúmplice da desinformação criminosa desses institutos, órgãos e similares que iludem a opinião pública em um aspecto crucial da vida democrática. E essa omissão já ocorre há anos. Não é fortuita, é cumplicidade. O TSE tem a obrigação de punir esses órgãos que erraram flagrantemente, prejudicando o caráter democrático do pleito, pois cometeram fake news. Vocês não falam tanto em fake news? Não fizeram até aquele processo do fim do mundo? Fazer e divulgar pesquisas eleitorais que não tem nenhuma concordância mínima com o resultado do pleito, às vésperas do pleito, evidentemente é uma fake news. Esses órgãos deveriam ser proibidos de divulgar pesquisas agora, no segundo turno, por incapacidade técnica. Eu não vou nem falar em coisas mais graves. Falemos em incapacidade técnica, a incapacidade de prestar um serviço à população adequado. E seus dirigentes, assim como os divulgadores de suas pesquisas, devem ser investigados e talvez processados pela prática dolosa dessa fake news. Vamos, tribunal, faça alguma coisa em favor da democracia. Vocês não são os encarregados das eleições inatacáveis? Finalmente, uma outra pergunta incômoda ao TSE. Se o sistema de apuração e as urnas são tão perfeitos, por que os estados nordestinos sempre atrasam para dar os seus resultados? O sistema não é o mesmo para todo o Brasil, não basta apertar aqueles botõezinhos. Concluída a votação, os mesários não enviam imediatamente os resultados para os tribunais regionais eleitorais e o TSE. Onde está a falha nesse sistema dito infalível? Respondam. O ministro Alexandre de Moraes disse que providências estão sendo tomadas para evitar as filas. A providência é a seguinte, é que agora, no máximo, você vai ter que dar 2 votos. E agora eles não vão poder fabricar. Bom, a não ser que eles inventem alguma coisa nova. Eles não vão poder retardar a eleição, criar filas imensas, fazer com que idosos voltem para casa sem votar, e muitas pessoas também deixem de votar porque, ao encerrar-se o horário normal, estão fora da sessão eleitoral. Talvez eles inventem alguma outra coisa.
O ministro Lewandowski disse que a eleição é barata. Custa pouco mais de $2 por eleitor. Barata? O gasto, segundo ele, são 150 milhões de eleitores, seria de $300 milhões. E isso é muito dinheiro, mais de R$1,5 bilhão. Bom, eu parto do pressuposto que o ministro sabe fazer contas. Mas como sua performance como intérprete da Constituição é bizonha, a partir daí pode-se levantar dúvidas sobre sua competência em qualquer campo. Lembram? Foi ele que rasgou a Constituição na cara do Congresso, garantindo a Dilma Rousseff seus direitos políticos, apesar de ter sofrido o impeachment, o que foi, é e sempre será injustificável. Lewandowski está lá ajudando o Alexandre de Moraes a fazer esse tipo de eleição. As eleições do fim do mundo ainda não acabaram e coisa pior pode acontecer, comprometendo o futuro do país. Hoje, vivendo sobre a ditadura da toga.